Bom dia para vocês todos. Eu espero que vocês estejam tendo um ótimo dia, que tenham daqui para frente um ótimo dia. O clima agora está mais ameno, né? Aqui no Rio de Janeiro tá melhor, tá mais suportável, né? Porque normalmente aqui no Rio é muito quente, né? Muito quente. Então, o que eu queria falar para vocês? A quarta-feira da semana passada eu não pude fazer esse encontro nosso das quartas-feiras, essa live nossa das quartas-feiras, porque eu tive um problema com a internet. Mas estamos nós aqui outra vez para fazer aquilo que a gente faz toda quarta-feira, às 9 horas, esse nosso encontro marcado aqui, onde eu vou falar para vocês um pouquinho sobre PNL, sobre algumas coisas que você pode falar, fazer, pensar com você mesmo sobre tudo aquilo que você quer construir na sua vida, né? O tema de hoje são submodalidades, mas o que são submodalidades, né? E como é que elas podem, como eu coloquei aí, como é que elas podem ajudar ou atrapalhar a sua vida? O que elas podem fazer para você? É isso mesmo, tem alguma dúvida, né? Vamos dizer, como é que ela pode, o que são isso, o que você pode fazer com isso? Essas submodalidades, elas são importantíssimas e todas as pessoas fazem isso, tá? Todas as pessoas, tenham consciência ou não, elas estão usando essas submodalidades. Acompanhe esse vídeo até o fim, né? Acompanhe essa live, para quem não estiver aqui me vendo, agora, né? Hoje, quarta-feira, às 9 horas da manhã, dia 26 de abril. Talvez esteja vendo aqui em outra época, porque eu vou estar gravando esse vídeo, eu vou estar compartilhando ele em outras vezes. Então, de qualquer forma, bom dia. Meu nome é Catarina Chaves, eu sou psicoterapeuta, sou com formações em programação neurolinguística, coaching e hipnoterapia. E eu estou aqui para dar continuidade àquele nosso projeto sobre a PNL, pergunte que a PNL responde, pergunte coisas que você quer saber. Para um dos principais objetivos meus é desmistificar a PNL, ou dar a você, PNL é programação neurolinguística, tá? Ou fazer as pessoas saberem o que é PNL, como é que ela pode alterar a sua vida e o que principalmente ela pode ajudar na sua vida para que ela seja muito mais harmônica, para que ela seja muito mais congruente, enfim, para que você seja muito mais feliz. E tem habilidades bem simples que você pode desenvolver, mudanças bem simples que você pode fazer na sua vida, que você já vai perceber a diferença que elas fazem no seu dia a dia, a diferença que elas fazem naquilo que você vai construir na sua vida. E hoje eu vou falar sobre submodalidades. Mas o que são submodalidades, né? Submodalidades sensoriais é como você pode, por exemplo, o que elas podem fazer por você, né? Elas podem melhorar sua memória, elas podem te reprogramar emocionalmente quando você tem algum desafio em relação, por exemplo, à depressão, à ansiedade, né? Elas podem te reprogramar emocionalmente para você sentir muito melhor, elas podem melhorar a sua comunicação na sua família, no seu emprego, na sua casa e a sua comunicação principalmente com você mesmo, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês, né, é sobre o nosso cérebro e como ele funciona. O nosso cérebro, ele aciona, ele acessa as informações, ele armazena as informações, ele mantém as informações de uma forma muito impressionante. Eu já falei aqui uma outra live que eu fiz da capacidade que ele tem, que o que não está consciente está de forma inconsciente, você pode acessar esse inconsciente sempre que você desejar acessar esse inconsciente.
E na maioria das vezes você nem se dá conta de como você faz isso, da maneira como você estabelece isso. Você sabe que você faz alguma coisa, você sabe que você tem um determinado comportamento, você sabe às vezes que você se deprime, se angustia ou fica ansioso, mas você não sabe como você faz isso. Você não sabe de que forma você faz isso. Você pode até dizer, eu sei que eu não deveria fazer isso, mas eu não sei como fazer diferente, eu não sei como fazer de uma outra forma. E você é extremamente habilidoso, às vezes extremamente habilidoso em se deprimir, extremamente habilidoso em gerar ansiedade para você mesmo, porque quanto mais você pensa, você mais gera aquela sensação toda dentro de você. Mas hoje a gente vai explicar para você especificamente como que a gente faz isso e como a gente pode interferir e como a gente pode mudar esse estado. Porque, como a gente diz em PNL, você não é depressivo, você não é ansioso, você não tem síndrome do pânico, você faz isso tudo e faz isso tudo de uma forma extremamente eficiente, com tudo aquilo e usando os seus sentidos. Os sentidos são a porta de comunicação do cérebro. É por onde entra tudo no cérebro que nós colocamos para dentro. É o que entra tudo no cérebro que a gente vai processar depois. Oi, Gláucia, tudo bem? Como é que você vai? Tá boa, minha querida? Então, a gente está aqui colocando, né, como que a gente vai fazer isso tudo. Gente, de vez em quando eu estou desviando o olhar aqui, é porque eu estou acompanhando aqui na tela do computador também o que está acontecendo aqui dentro do Face. Então, de vez em quando eu estou dando uma olhadinha aqui, tá? Como que você faz isso? É como se fosse uma receita de bolo, tá? Nós fazemos como se fosse uma receita de bolo. Quando você faz o bolo, você pode fazer um bolo comum, né? Botar ovos, farinha, leite, manteiga, etc. Mas nós podemos também colocar chocolate, nós também podemos colocar laranja, nós podemos colocar um recheio, nós podemos colocar uma cobertura. E nós pegamos esses ingredientes e podemos colocar em quantidades diferentes. Então, os ingredientes seriam essa parte nossa da visão, audição, seriam os nossos sentidos. E as quantidades que nós vamos colocar, a forma como nós vamos colocar, são essas submodalidades. Mais ou menos, um ingrediente aqui, outro ali. E isso, tá? Isso tudo nós já fazíamos, todas as pessoas, todo mundo no mundo faz isso, tá? Não tem como não fazer isso. Todos nós fazemos isso, porque nós pensamos dessa forma. Nós pensamos com visão, audição, tato, que são as sensações. Falamos com a gente mesmo, né? Temos aquela conversa que a gente faz com a gente mesmo. Isso mesmo, ô Gláucia, fala para ela e compartilha aí o vídeo para que outras pessoas possam assistir, tá bom? E nós falamos com a gente mesmo aquilo que a gente quer construir na nossa vida. Sabe aquele diálogo que parece? Eu até, antes de eu conhecer a PNL, os meus filhos falavam para mim que eu parecia maluca, porque eu ficava conversando comigo o tempo todo, inclusive na cozinha, tá? Vou pegar isso, sabe, aquele negócio? Aí vou pegar isso agora, vou pegar isso agora, vou pegar isso agora. Ou então em alguma sensação, isso chama-se, até que eu descobri que isso chama-se diálogo interno, e ele é extremamente poderoso naquilo que a gente pode construir com a gente mesmo, porque pelo diálogo interno, ou a gente se deprime, ou a gente se coloca para cima, ou a gente dá uma sensação melhor para a gente. E quem descobriu isso, né, que a gente fazia essa forma, foi os criadores da PNL, que é o Richard Bandler e o John Grinder. Eles descobriram o que a gente fazia, como a gente fazia. A genialidade do Bandler está aí, em descobrir como que a gente fazia esse processo todo e como que a gente poderia modificar isso tudo para a gente fazer de uma forma diferente, para fazer de um outro jeito. Então, como é que a gente faz isso, tá? Indo mais fundo nessas características, nessas submodalidades, nessa forma específica da gente trabalhar com isso, nessa forma específica da gente fazer com aquilo que a gente interpreta do mundo e da gente fazer essa mudança, para vocês entenderem o que são essas submodalidades,
partam do princípio das nossas, como eu falei atrás, dos nossos sentidos, né? Visão, audição, tato, que são as sensações, paladar e gosto, tá? Paladar e olfato. Então, partam desse princípio. Então, eu vou destrinchar um a um para vocês entenderem como é que isso se processa. Pensa bem, lembra de uma situação, lembra do seu almoço de ontem. Como é que você lembra do seu almoço de ontem, tá? Ao mesmo tempo, à mesma hora não vem uma imagem do almoço de ontem, igual se você lembrar de um cachorro ou lembrar de um objeto, não vem uma imagem, né? E como que é essa imagem? Essa imagem é colorida, essa imagem que vem na sua cabeça, que você lembra, que você pensa sobre ela, como é que é essa imagem? Essa imagem está próxima de você, ou você vê essa imagem em movimento, ou você vê essa imagem parada, ou você vê essa imagem tem cor, ou essa imagem ela é mais clara, mais escura, ela é grande, ela é pequena, ela está mais próxima, ela está mais distante. Pensa sobre essa imagem. Eu vou falar para vocês fazerem uma comparação, para vocês perceberem como isso tudo que a gente faz influencia no nosso estado emocional, influencia na forma como a gente entende o mundo e como a gente processa as emoções que estão no mundo, tá certo? Então, a cada sensação, a cada coisa que eu for colocando, eu vou estabelecendo essa comparação. A cada sentido que eu for colocando, eu vou estabelecendo essa comparação. Dentro da visão, pegando como referência a visão, você pensa sobre uma imagem, né? Pensa sobre uma imagem de alguma coisa, ou de algum evento, alguma coisa que aconteceu com você, que você não gostou, tá? Alguma coisa que você... qualquer coisa que tenha te acontecido, que você não tenha gostado, que tenha te impactado de uma forma negativa. Qual a imagem que você tem disso, né? Qual a imagem que você lembra disso? Qual a imagem que vem na sua cabeça sobre isso? Como é que é essa imagem? Essa imagem você vê como se fosse um filmezinho, tá? Você lá no filme, você olhando esse filme, ou você está dentro dessa imagem? Quando você lembra dessa imagem, você está nela, como se você estivesse vivenciando ela agora. Como é que é? Ela parece um filme, ela é parada como se fosse uma fotografia, ela está próxima de você ou ela está lá bem distante? Ela está distorcida? Como é que é? Pensa bem sobre essa imagem, imagina agora, lembra disso agora, dessa imagem. E em termos de visão, o que você vê dessa imagem, certo? Pois bem, agora eu vou querer que você faça o seguinte, eu quero que você se lembre de uma imagem, de um momento, de um acontecimento na sua vida, onde você gostou muito disso, onde isso que você vivenciou foi muito bom, onde isso que você vivenciou foi muito legal, onde você viveu isso de uma forma intensa, tá? Qualquer coisa, qualquer memória que vier na sua cabeça, você pensa sobre ela. Aí usa o mesmo critério agora. Como é que era essa imagem? Era uma imagem grande, era uma imagem pequena, uma imagem que estava perto de você, uma imagem que estava distante de você. Era uma imagem que tinha cor, ou era uma imagem que era preto e branco? Ela estava se movendo, ela estava igual uma fotografia. Qual era o impacto dela sobre você? Qual era essa característica dela sobre você? Você estava inserida nela? Você estava se sentindo, vivenciando nela? Ou você vê ela como se você estivesse vendo um filme, né, na sua cabeça? Certo? Agora você compara as duas experiências, a experiência negativa e a experiência positiva. Tem alguma diferença nisso? Por exemplo, uma você viu mais afastada, outra você viu mais distante, uma você viu colorida, outra você viu distorcida, uma você viu com movimento, a outra você viu mais apagadinha, uma estava mais perto. Como que é? Comparem as duas. Quais as diferenças entre as duas imagens, a imagem negativa e a imagem positiva? Existe uma diferença, certamente, não é? Pensa sobre isso. Existe essa diferença, né?
compara essas duas sensações. Pois é, isso são submodalidades, tá? Isso que você faz de mais distante, mais perto, menor, maior, inserida, não inserida, isso são submodalidades, certo? Agora vamos passar para a audição, tá? A audição é o som que vem acompanhando essas sensações, essas emoções, essa lembrança sua, tá? É um som, vamos dizer, um som que você pode escutar ele perto de você ou longe de você, que você pode escutar ele distorcido, ou pode escutar ele claro, ou pode escutar ele da direita, ou pode escutar ele de trás, ou pode escutar esse som mais perto, mais longe. Agora pegue aquelas mesmas experiências que você pegou. Primeiro você pegue aquela experiência negativa que você teve, pegue a mesma do que você usou na imagem e aplica a audição nela, aplica essa sensação auditiva nela, né? Então você pega essas cenas anteriores, o que você ouvia quando você passava por essa cena negativa? Como é que era a audição? Como é que era esse som? Era um som perto? Era um som longe? Era um som alto? Como é que era esse som que você ouvia? Certo? Agora você vai pegar a experiência positiva e fazer a mesma coisa. Como é que era o som que você ouvia? Tinha muita gente falando, tinha pouca gente falando, era perto, era longe? Aplique a mesma coisa. Traga a lembrança dessa mesma situação que você vivenciou, negativa e positiva, e aplique o som. E depois faça essa comparação entre os dois. Como é que era o som na negativa e como é que era o som na experiência positiva? Como é que eram essas modalidades de som entre uma e entre outra experiência, tá certo? E você vai perceber que a mesma coisa que você eram diferentes, tá? Você fazia isso de uma forma diferente. Agora, o próximo sentido que eu vou pegar agora é o do toque, tá? É o que nós chamamos de sensações, tá? Essas sensações que você tem, elas podem ser quente, pode ser fria, pode ser agradável, pode ser suave, pode ser pressão. E tem mais uma coisa, elas podem ser internas ou externas. Por exemplo, você pode sentir na pele externamente alguma coisa, ou então você pode sentir essa sensação internamente, como algo que aperta, por exemplo, aperta a garganta. Eu lembro que na época que eu falei que eu tinha medo de avião, eu sentia muito aperto na garganta e sentia como se fosse um nó no estômago. Então, essas sensações, elas têm uma textura, elas têm um movimento, inclusive. Tem alguém que sente girar, ou tem alguém que sente expandir essa sensação, ou agradável ou desagradável. Então, aplica agora, nas mesmas situações que você colocaram a princípio, a situação negativa, como é que era a sua memória dessa sensação negativa que você teve? Como é que você se sentia dentro dessa experiência negativa? Como é que era a sensação física? E onde especificamente no teu corpo você sentia essa sensação? Tem gente que sente no coração, ou você pode sentir na garganta, ou você pode sentir na cabeça alguma coisa, ou você pode sentir na pele alguma coisa. Tem muitas pessoas que às vezes elas falam que quando elas têm a sensação de medo, elas têm uma espécie de um arrepio. Então, é uma sensação externa que você tem na pele, ou então você tem uma vista turva, ou então você tem uma sensação de aperto. Como é que é essa sensação física dessa lembrança sua, dessa situação negativa, tá certo? Agora você vai para a mesma experiência positiva que eu falei agora mesmo, para a mesma experiência que você teve nos outros dois sentidos, e pensa, quais as sensações que você teve quando você lembra disso, quando você lembra
experiência positiva que você teve. Como é que ela era? Ela era externa, ela era interna, ela era... tem pessoas, às vezes, que falam que quando vivenciou alguma coisa boa, elas sentem feito alguma coisa assim, de a cabeça está mais leve, o corpo sente uma determinada leveza, ou uma sensação assim que a respiração fica mais fluida, fica mais tranquila, elas têm uma sensação de tranquilidade que pode ser em várias partes do corpo. Então, agora, eu quero que você, após ter essa lembrança, eu quero que você compare essas duas sensações dentro dessa experiência que você teve. Compare a sensação da experiência negativa com a sensação da experiência positiva. E novamente dizendo, isso são as submodalidades. Essa variação dentro do toque, essa variação dentro da visão, essa variação dentro da audição, são as submodalidades. E elas são extremamente importantes na forma como nós processamos e como nós podemos modificar aquilo que a gente quer construir, aquilo que a gente quer fazer diferente, tá? O olfato e o paladar é a mesma coisa. Você pode sentir paladares diferentes entre uma situação negativa e positiva. Você pode sentir um olfato, você pode ter a lembrança do olfato, por exemplo, de um jantar que você estava lembrando. Você lembra do jantar? Você lembra do sabor do vinho. Ou quem não lembra daquela cheirinho gostoso da casa da avó, ou então de alguém que tinha fogão a lenha, e você traz à sua memória aquele cheirinho do fogão a lenha, ou então se você sente o cheiro, você lembra daquela situação que você aconteceu. Isso é muito associado a perfumes, isso é muito associado a cheiros que te impactaram emocionalmente, tá? E agora nós vamos para uma característica que ela está intimamente ligada com a característica auditiva, como eu falei antes, aquele diálogo interno, aquilo que a gente fala para a gente mesmo. E esse diálogo interno, ele é extremamente poderoso, tanto para nos deprimir como para nos fazer bem. E a mudança desse diálogo interno, ela faz toda a diferença na nossa sensação, ela faz toda a diferença na nossa emoção. Aquilo que você repete para você mesmo, por exemplo, nossa, eu sou burro mesmo, nossa, por que tudo que eu faço dá errado? Mas eu sou um azarado, as coisas nunca dão certo para mim. Isso gera em você algumas sensações, ela está ligada ao auditivo, tá? Porque você falando com você mesmo, mas ela gera toda uma estrutura dos outros sentidos, daquilo tudo que você está vivendo. E se você muda esse diálogo interno, poxa, mas eu sou bom mesmo, hein? Eu sou foda mesmo. Que bom que tudo dá certo para mim, que bom que as coisas estão acontecendo de uma forma boa para mim, que bom que as coisas estão acontecendo boas para mim. Isso muda o seu estado interno. E o que você falou para você mesmo nesses dois exemplos que eu coloquei, naquela experiência negativa, o que você fala para você mesmo quando você está dentro dessa experiência negativa aí que você trouxe a lembrança? E o que você falou para você mesmo dentro daquela experiência positiva que você trouxe para você, né? Presta atenção nessa diferença entre esses dois diálogos internos, tá? E isso é a mistura do bolo. Tá? Essa forma como o seu cérebro processa todas essas informações, como ele junta tudo isso, tá? Como ele junta a visão, com o tato, com a audição, com a sensação interna, com o diálogo interno. É a mistura do bolo, é você bater o bolo para você ir conseguir um resultado. E os resultados diferentes dependem dos ingredientes que você coloca, depende da quantidade de ingredientes que você coloca em cada coisa, que você coloca em cada coisa que você vai construindo ou que você vai desconstruindo, entendeu? E voltando para esse bolo, né? Esse bolo pode ser um bolo simples, tá? Pode ser um bolo só como
farinha, qual eu falei? Farinha, manteiga, ovos, açúcar, etc. Mas pode ser um bolo mais incrementado, pode ser um bolo mais sofisticado, né? Eu queria agora que vocês, para vocês perceberem, né, como que essa lembrança, como que essa vinculação a tudo que vocês fazem faz diferença em como vocês podem conseguir resultados, como vocês podem conseguir resultados diferentes. Eu queria que vocês pensassem, né, imaginassem, se vocês quiserem, vocês podem até fechar os olhos para fazer essa imaginação, tá? Eu queria que vocês imaginassem uma vaquinha num pasto, tá? Uma vaquinha, assim, bem normal, tá? Uma vaquinha branquinha, com manchas marrons, ou uma vaquinha toda preta, ou uma vaquinha... dessas bem comuns mesmo, entre outras vacas, né? Entre outras vacas que estão no pasto, certo? Bom, agora, com os olhos ainda fechados, eu queria que vocês imaginassem uma vaca roxa, tá? Isso mesmo, uma vaca roxa. Ela é totalmente roxa. E que essa vaca, além de ser roxa, ela é gigante, ela é imensa, tem um tamanho assim absurdo. Ela é tão grande que as outras vaquinhas comuns, elas parecem para ela como se fossem formiguinhas, tá? Elas tomam quase todo o pasto. Elas tomam tudo aquilo que está... elas tomam a visão total sua, né? Vamos dizer, você vê ela de uma forma assim enorme, certo? E ela tem, né? Ela tem um cheiro característico, tá? Ela tem um cheiro característico dentro daquilo que ela está... dentro daquelas características dela. O cheiro dela pode ser, por exemplo, cheiro de café, tá? Que é um cheiro forte, é um cheiro que impacta bastante a gente. Então, você vê a vaca enorme, roxa, com cheiro de café, e o mugido dela não é um mugido comum, tipo mu. É um mugido, ela canta quando ela muge, tá? Ela faz diferenças. Mu, mu, mu. Ela tem uma entonação, ela canta uma música quando ela muge, tá? Ela muge com música, tá certo? E esse mugido dela, né, pode ser tão grande que ela tão alto, né, que lá do outro lado do morro escutam o mugido dela, de tão forte que é esse mugido dela, certo? Então, eu aposto que se vocês vissem essa vaca roxa, com esse mugido alto, com esse tamanho enorme, com essa cor característica, vocês nunca mais esqueceriam essa vaca roxa, tá certo? Acho que só de eu estar aqui falando, essa vaca roxa já vai estar presente para sempre na vida de vocês. Sempre que vocês quiserem uma experiência de referência sobre alguma coisa que impacta, vocês vão buscar esse exemplo da vaca roxa. E ela vai ficar para sempre na sua memória, mesmo que ela não exista, ela está para sempre na sua memória, certo? Então, eu queria que vocês começassem a perceber que você pode usar, tá? Essa técnica, né? Vamos chamar de técnica aqui da vaca roxa, na vida de vocês e com os resultados que vocês querem construir, com aquilo que vocês querem fazer acontecer na vida de vocês. Para gerar boas experiências, para gerar uma memória, por exemplo, de um conteúdo que vocês querem desenvolver para poder conseguir alguma coisa, para mudança de estado, quando vocês estão num estado negativo e querem passar para um estado positivo, quer dizer, associar, ou então associar uma meta que você queira estabelecer, uma meta que vocês queiram cumprir, uma meta que vocês queiram fazer acontecer na vida de vocês, tá certo? Então, como vocês vão fazer isso? Quando vocês vão pensar, criar esse objetivo, quando vocês vão criar essa meta, quando vocês vão pensar nisso tudo que vocês vão fazer na vida de vocês têm que fazer um exagero dessas submodalidades. Vocês vão ter que tirar... A Martina está colocando... Martina, tudo bom, querida? Está colocando aqui que ela não consegue tirar a vaquinha branca da imagem do pasto, tá? Vamos ver, Martina, a gente consegue.
tá certo? A gente pode botar a vaca roxa, tá certo? Você colocar a sua vaca roxa aí, ela vai fazer parte para sempre. É isso que eu vou colocar agora, para vocês, como vocês conseguem aí. Oi, Carlos, tudo bom, meu querido? Entrou o Carlos, eu já vi mais algumas pessoas aqui, amigas minhas. Bem-vindos todos vocês e bem-vindos todos vocês também que estão entrando aí, estão dando like de vocês aí, tá certo? Então, basta, na hora que você vai planejar esse futuro seu, tá, Martina? É isso que eu vou explicar agora. Você colocar dentro desse futuro essa vaca roxa que você quer fazer, essa vaca roxa que você quer construir. Como que você faz isso? Exagerando nas submodalidades. Exagerando, igual eu exagerei na vaca roxa, vocês vão exagerar dentro dessa meta, dentro desse objetivo que você quer alcançar. Vocês vão exagerar nas submodalidades. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, eu gosto muito de praia, tá? Eu sou louca por causa de praia e fico doida para ir para uma praia. Mas vamos supor que eu queira ir para uma praia, o meu objetivo é ir para uma praia em Fernando de Noronha, tá certo? Eu quero ir para Fernando de Noronha no próximo mês, tá? Eu quero ir para Fernando de Noronha, eu quero ficar lá. Mas, por enquanto, vamos dizer assim, as minhas possibilidades ainda tem alguns desafios para enfrentar para poder conseguir ir para Fernando de Noronha. Então, o que eu vou fazer para botar a minha vaca roxa nessa meta aí que eu quero alcançar? Como que eu posso fazer? Primeiro, eu posso me ver lá. Tá? Eu posso me imaginar, porque o cérebro, ele é extremamente competente na imaginação. Vocês podem ver as crianças, elas não têm travas na imaginação. Então, elas conseguem colocar tudo aquilo que elas querem na imaginação e fazer aquilo, tornar aquilo verdade. Fazendo um parêntese aqui, tá? Há umas semanas atrás, eu fui para Ouro Preto com meus netos. E eu inventei uma história lá, que dentro da mina que a gente ia visitar, que tinha um dragão, tá? Que tinha um dragão que vivia no lago da mina. Eles conseguiram imaginar o dragão, os dois netos mais velhos meus, eles conseguiram dar nome pro dragão, eles conseguiram até ver o dragão, tá? Então, para você ver da capacidade que nós temos, porque uma criança tem. Ela é livre com isso e nós podemos readquirir essa liberdade dessa imaginação. Voltando a Fernando de Noronha, tá? Eu posso me imaginar na praia, eu posso me imaginar morena ou queimada pelo sol, eu posso me imaginar a brisa, né? Eu posso imaginar o vento tocando, me imaginar com o vento tocando meu cabelo, eu posso imaginar o som do vento, eu posso imaginar quando eu mergulho a sensação térmica da água e eu mergulhando junto com um golfinho e eu mergulhando e eu passando por isso, associando a isso, me associando a essa imagem e tornando essa imagem com cada vez, quanto mais submodalidades eu coloco nessa imaginação, nesse futuro que eu quero construir, mais o cérebro processa isso de uma forma poderosa, tá? Porque é necessário sempre que você impacte. Os atletas, eles fazem isso. Eles processam, eles ensaiam o futuro que eles desejam muitas vezes. E para o cérebro, como para o cérebro, não existe. O que existe, o que não existe, não existe. Falso e verdadeiro, tudo que você manda para ele é como se ele tivesse acontecendo. Ele começa a processar aquilo como tivesse acontecendo. E quem faz a mudança dentro do seu cérebro, quem faz a mudança em você, é a sua parte emocional, são as suas emoções. São as suas emoções que descarregam a química que vai fazer o seu cérebro mudar, que vai impactar a sua vida, que vai mexer com todo um sistema, que vai mexer, por exemplo, com o sistema reticular, igual eu coloquei, acho que na live passada, que eu falei sobre o SAR, o sistema reticular cerebral. São essas sensações que vão
fazer essa neuroquímica mudar, que vão estabelecer novas conexões, desfazer aquele caminhozinho da grama e refazer um outro caminho para aquilo acontecer, para aquilo passar a acontecer na sua vida. E quanto mais você se lembra daquela situação, quanto mais você vivencia aquela situação, mais essa química acontece, mais essa química se estabelece no seu corpo. Isso para mudança de estados, por exemplo, das pessoas que fazem depressão, que fazem ansiedade, que fazem síndrome do pânico, é poderoso. Porque elas já conseguem isso quando elas fazem a depressão, quando elas fazem a síndrome do pânico, quando elas fazem a ansiedade. É isso que elas fazem. Elas ficam relembrando, elas ficam processando aquilo e rodando aquilo milhares de vezes. E uma coisa importante quando a gente está processando mudanças de estado, é você ancorar isso. É quando você está no ápice dessas emoções, quando você está no máximo dessas emoções, você ancorar de alguma forma. O que é ancorar? Ancorar é você, de alguma forma, você tornar presente aquilo que você vivenciou. Vocês lembram da musiquinha do Ayrton Senna? Todo mundo, quando escuta aquela música, lembra do Ayrton Senna, tá certo? E isso é âncora, é uma âncora auditiva, mas tem âncoras sensoriais. Eu posso, por exemplo, apertar minha mão de uma determinada forma cada vez que eu estou no ápice daquela emoção e repetir isso sempre. Isso é o gatilho emocional, é o gatilho para a emoção começar a passar dentro de você. Então, por exemplo, quando você está numa situação, quando você está em alguma coisa que você está começando a ver que você vai fazer algum comportamento ou alguma emoção que você não gosta, tipo ansiedade, depressão, se você aciona o gatilho, você reverte aquela situação. Você gera isso depois de você ensaiar várias vezes aquela emoção positiva, ensaiar várias vezes aquela mudança que você quer, ensaiar várias vezes aquilo que você fez seu cérebro acreditar que é verdade, que está acontecendo, certo? E isso tem um vínculo muito forte, eu lembrei de dizer aqui, com a oração. Porque algumas orações dão certo e outras orações não dão certo. Independente se você acredita em Deus ou não, tá? Isso aqui está acima, vamos dizer. Isso não quer dizer, porque eu vou dar esse exemplo, que eu não acredito em Deus. Mas é mais relativo à fé, tá? Porque uma pessoa que é, vamos dizer, um ateu, ele pode ter fé em alguma coisa e ele pode gerar resultados diferentes também. Pensa como que a maioria das pessoas, ou uma grande maioria das pessoas reza. Ela reza lembrando na situação que ela não quer, não é isso? Ela reza pensando na doença que ela tem, ou que algum parente dela tem. Ela reza pensando naquilo negativo quando ela está rezando. E quando você muda isso, e você começa a rezar, pensando naquele estado que você quer, naquela cura que você quer, em ver a pessoa saudável, ou se ver saudável, você muda a neuroquímica do seu organismo. E principalmente se for sobre você, o seu cérebro começa a processar uma outra coisa. Ele processa um estado bom. E como tudo, doença, saúde está relacionado com química, você muda essa química do seu organismo e você muda isso para cura, e você muda isso para um estado bom, você muda isso para uma coisa que você quer atingir, tá? E esse gesto, né, como eu falei, essa âncora, né, tem pessoas até, inclusive, quando rezam, elas pegam o terço, ou elas pegam alguma medalhinha. Uma medalhinha é o quê? Uma medalhinha é uma âncora, tá? Uma medalhinha é uma âncora que você, quando você coloca a mão naquela medalhinha, você está ancorando um estado bom, ou às vezes um estado ruim, se você lembra da doença em vez de lembrar da saúde, tá? Se você lembra de um estado negativo em vez de você lembrar do estado positivo. A âncora é isso. E você pode criar âncoras para você, inclusive com objetos. Você pode, se você vamos supor, é católico e gosta de rezar, o terço vai ser a sua âncora. Mas você tenha cuidado para essa âncora não ser negativa em vez de ser positiva, tá? Tenha cuidado, vamos dizer, para essa âncora ser alguma coisa que vai te lembrar coisas boas. Ou você ancora, a Jaqueline está aqui, a Jaqueline é uma conhecida minha
quando eu frequentava a igreja aqui no Grafê, e ela é música, ela toca música muito bem, e ela dá aulas de música, inclusive quem se interessar, tá? Ela dá aula de música excelente, ela é uma excelente pessoa, então ela sabe que a música pode gerar estados, se ela, a música, como uma pessoa que está ligada a isso, ela sabe que a música pode gerar estados positivos, ela pode gerar estados negativos, ela pode gerar emoções, ela pode gerar comportamentos de ação, não é? Então, tudo isso você acontece, só que você, o que você precisa para estabelecer essas novas, esse novo bolo na tua vida, essa nova junção dessas submodalidades? Você precisa repetir, 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 repetir. E essa repetição a princípio, dizem algumas pessoas que estudam o cérebro, que estudam essa parte toda neurológica, eles falam que para um comportamento, uma emoção, alguma coisa, se concretizar, se cristalizar dentro do seu cérebro, isso eles fazem em academia, tá? Precisa ser repetida pelo menos 21 vezes, ou seja, por 21 dias, porque é o tempo que o cérebro tem de se refazer aquela conexão, de fazer uma conexão nova. A gente fala que é mielinização, acho que eu já falei sobre isso aqui. Mielinização é uma bainha de mielina que vai formando, é uma gordura que vai formando em torno dos axônios, que pertencem aos neurônios, tá? E ela vai cada vez configurando mais, ela vai cada vez se cristalizando, que ela vai cada vez engrossando mais. E você sabe que uma corda, quanto mais grossa, mais difícil é de você romper essa corda, tá? E ao mesmo tempo que você vai cristalizando mais essa, você vai desfazendo a outra. Lembra da questão da grama? Ao mesmo tempo você vai crescendo grama outra vez. Eu já coloquei isso num vídeo passado aí, que eu falo sobre o sistema reticular cerebral, que quem quiser pode acessar ele. Eu acho que eu vou até colocar ele aqui do lado do meu vídeo, para vocês saberem o que é e como que ele funciona na sua cabeça. E isso tudo, você vai fazer aquele bolo do jeito que você quiser. Para você fazer uma receita, você não precisa, às vezes, repetir elas várias vezes, até que ela fica na tua cabeça e você não precisa mais ler no caderno de receita como ele é feito. Então, isso acontece também na cabeça da gente, isso acontece também na forma como nós processamos, como nós ativamos isso tudo, na forma como nós fazemos isso tudo. E você pode criar memórias do futuro. Quando você está fazendo isso, você vai criar memórias do futuro. E na próxima live que eu fizer, na próxima quarta-feira, eu vou dizer para vocês como, mais especificamente, você pode criar memórias do futuro. Elas têm muito a ver com a nossa linha do tempo. Eu vou falar sobre linha do tempo. Linha do tempo é aquela coisa que a gente está no passado, no presente ou no futuro. Tá? E você pode processar e você pode criar uma memória, tá? Você pode criar uma memória do futuro, você pode criar uma memória daquilo que você quer fazer, construir na sua vida. E eu vou falar sobre isso nessa próxima live que eu fizer. Eu vou falar sobre isso nessa próxima vez que você fizer, para que você perceba como que você tem esse poder. Você tem essa responsabilidade de mudar esse futuro, como você tem essa possibilidade de mudar esse jeito como você está colocando. Tá certo? Então, agora, eu queria que você colocasse aqui, se você gostou desse vídeo, o que você achou dele, dá o seu like, compartilha com as pessoas que você gosta, que você acha que merece essas informações todas. Se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar aqui, ou você pode perguntar no privado, por mensagem, você pode saber o que está acontecendo. Eu tenho um canal também do YouTube, se você quiser, eu vou colocar ele aqui nos comentários, tá? Mas acho que é Catarina Chaves, _ PNL. Coach.hipnose. Tem outros vídeos lá, essa série minha também, Pergunte que a PNL responde,
Tem vários vídeos lá que eu acho que pode ser bom para você, que eu acho que pode ser bom para aquilo que você vai construir. E eu já deixo aqui o convite para na próxima semana você tá aqui para falar, eu vou falar na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, para esse encontro nosso de 9 horas da manhã sobre Pergunte que a PNL responde, tá certo? E qualquer dúvida, eu estou aqui, qualquer pergunta, tá bom? Um grande abraço para vocês, um grande abraço, boa semana, bom feriado, né, que está se aproximando aí. Eu espero que que isso tenha servido para você, que isso tenha te empoderado de alguma forma, que isso tenha vindo de encontro com o que você quer, tá certo? Bom dia para você e boa semana, tá bom? Tchau para você, queridos.